Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo muito especial, que é para você que está com a sua coluna inflamada. Será que realmente ela está inflamada? Eu sei que fica sofrendo aí, minha coluna atacou novamente. Tô com a coluna inflamada esses dias. Então esse vídeo aqui é para explicar. Será que a coluna realmente inflama? Será que se você ficar atacando a inflamação você vai resolver o seu problema? Então esse vídeo é um pouquinho para a gente refletir e para explicar aí essa questão de inflamação na coluna, tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes, se você ficar atacando o seu problema de coluna com inflamação, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque aí você vai estar atacando o inimigo errado. A inflamação, ela acontece na coluna, mas ela acontece durante um período bem curto. Então a inflamação ela acontece ali, pode acontecer de 1 a 7 dias no máximo. E aí, se você ficar atacando depois que já está com dor de coluna há 2, 3 meses e ficar achando que isso é uma inflamação, você vai querer tomar anti-inflamatório. Ou seja, se minha coluna está inflamada, eu tenho que tomar anti-inflamatório para resolver. Só que se ela não estiver inflamada, você vai estar tomando um remédio que não vai ser eficiente para o que você está achando que é. Então, a inflamação, primeira coisa, a inflamação ela tem alguns sinais. E os principais sinais da inflamação são dor em repouso. Esse é o principal sinal para você saber se sua coluna vai estar inflamada ou não. É uma dor que você vai sentir parado o tempo todo em qualquer posição. Então, um exemplo, eu estou com uma dor na coluna que ela acontece quando eu estou sentado, quando eu estou em pé, quando eu estou deitado, quando eu estou andando. Então, ela é uma dor em repouso, é uma dor que ela não depende do movimento, nenhuma coisa que eu faço alivia. Isso é um sinal de inflamação da coluna. Se é uma dor que acontece quando eu estou parado, sentado, mas quando eu fico em pé ela some, a dor para completamente, não quer dizer que sua coluna está inflamada. A inflamação, então, ela tem essa dor em repouso, que é uma dor que ela vai estar o tempo todo, independente da posição ou do movimento que você fizer. Ela pode estar com sinais de vermelhidão, então ela pode estar vermelha, ela pode estar quente, e ela pode estar uma coisa que não vai ser possível de ver, mas pode estar inchada. Então são os 4 sinais principais da inflamação: dor em repouso, vermelhidão, calor, então a região vai estar quente, e inchaço. Se tiver esses 4 sinais, realmente você vai estar com a coluna inflamada. Mas se você não tiver com esses 4 sinais, que vai ser a maioria dos casos, você não vai estar com uma inflamação na coluna. Então não adianta você querer atacar a inflamação, porque não vai ser esse o problema. Por quê? A maioria das dores de coluna são dores mecânicas. Não são dores inflamatórias. As dores inflamatórias seguem esses 4 sinais que eu falei aqui. Dores mecânicas são dores que dependem do movimento ou da posição, que são a maioria esmagadora dos casos de dor na coluna. Então a dor na coluna, na maioria das vezes, vai acontecer. Acontece quando eu fico muito tempo sentado. Ou acontece quando eu fico muito tempo em pé. Ou acontece quando eu agacho, quando eu vou subir uma escada, quando eu ando por muito tempo. Então tá vendo que são dores mecânicas que dependem do movimento ou da posição que você está? Então se são dores mecânicas, não adianta eu querer tratar como inflamatória. Dores mecânicas precisam de estímulos mecânicos, que são os exercícios. Então se você está com uma dor mecânica, ela vai se resolver com estímulos mecânicos. Então um exemplo que a gente sempre dá aqui é que se uma máquina está com algum problema mecânico, então vamos pegar um exemplo de um carro, ele está com algum problema mecânico lá, na parte de motor, ou ele está com algum problema mecânico na parte de suspensão, qualquer problema mecânico que seja. A gente gosta de dar um exemplo aqui também, que ele está com uma roda empenada. Não adianta você trocar o combustível do carro. Não adianta você colocar gasolina, álcool, querosene, qualquer que seja o combustível,
que não vai lá resolver o problema mecânico. A roda vai permanecer empenada. Então na coluna é a mesma coisa. Se eu estou com um problema mecânico na coluna, que acontece essa dor mecânica, não adianta eu querer tomar um remédio. Então o remédio é como se fosse um combustível nesse exemplo. Eu posso tomar anti-inflamatório, analgésico, posso tomar injetável, que ele não vai resolver o problema mecânico lá direto. Ele pode amenizar, ele pode mascarar, mas ele não vai resolver a mecânica lá, ele não vai desempenar a roda. Então eu preciso de ir lá com um estímulo mecânico e desempenar a roda. É a mesma coisa na coluna, eu preciso de um estímulo mecânico para resolver um problema mecânico. Não adianta eu entrar com uma coisa química, que é o remédio. Porque a química vai atacar quando for inflamatório. Então, às vezes você está atacando o inimigo errado, pensando que sua coluna está inflamada. Será que realmente ela está inflamada? Após eu explicar todas essas valências para você, explicar todas essas condições que acometem a coluna? Então fica essa reflexão. E se você se identificou nesse vídeo, viu que o seu problema é mecânico, procure o mecânico do corpo, que é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o profissional mais indicado para lidar com o movimento. Procure um fisioterapeuta de qualidade que você vai conseguir resolver o seu problema. E a gente tem uma outra alternativa também. Se você está sofrendo com essas dores na coluna, se você quer aliviar isso de forma imediata, a gente tem um método exclusivo para isso, que está nesse link aqui abaixo. Nesse método você vai conseguir aliviar essas dores de forma imediata e fortalecer a sua coluna, resolver esse problema mecânico para que você pare de sofrer com essas dores na coluna. Clique nesse link abaixo aí que você vai ter informações. Abraço!